Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, mais uma vez, para compartilhar a palavra do nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Redentor, que está vivo e vivo para sempre. Amém? Ok. Se você pode, abre sua Bíblia comigo nesta manhã, em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, obrigado por sua presença, obrigado por sua graça, por suas misericórdias que não têm fim. Obrigado, Senhor, porque nós também temos livre acesso ao seu trono e podemos pensar com o Senhor por meio da sua palavra, alimentar a nossa fé. Espírito Santo, unge nossos corações. Fale conosco nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã de domingo e te pedimos, Senhor, uma cobertura espiritual neste momento, que o Senhor possa estar trabalhando no nosso mais profundo íntimo, de dentro para fora, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. No nome glorioso de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Uau! Aqui estamos nós, pela graça de Deus. E 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, um versículo que nós conhecemos de cor, né? Mas que é um versículo muito interessante para nossas vidas nessa manhã de domingo. 2 Coríntios 5, 17. E assim é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Olha, as coisas antigas já se passaram, e eis que fizeram novas. Sabe, nós, no momento que nascemos de novo, Deus nos fez novas criaturas, herdeiros em Cristo, parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Como está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 14. Somos parte de uma nação santa, como está escrito em 1 Pedro 2, 9. 2 Pedro 2, 9. Uma nação santa com um propósito, meus amigos. E aqui estamos nós hoje, pela graça de Deus. Deus nos deu um novo começo, uma nova esperança, uma nova vida, um novo começo. E nós podemos andar hoje, pela graça de Deus, em novidade de vida. Como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 4, uma vida nova, de qualidade diferente da vida que andávamos anteriormente. E podemos correr a corrida da fé, com os olhos fixos em Jesus Cristo. Sabe, amados irmãos, muitos de nós entramos em desespero nesses dias, porque estamos tão concentrados em nossas próprias agendas, e agendas cheias, que esquecemos que há um Deus nos céus. Há um Deus nos céus. E este é o nosso Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos ama incondicionalmente. Nós não merecemos, mas Ele nos ama. Em Daniel capítulo 2, olha comigo lá, Daniel capítulo 2. Né, nós sabemos aqui o contexto aqui de Daniel 2, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, teve um sonho. E ele não revelou esse sonho a ninguém. Ele chamou os magos, chamou, né, todos os sábios da Babilônia, e para que interpretasse o sonho dele, mas só que ele não revelou o que tinha sonhado. E os magos chegaram à seguinte conclusão: isto é impossível de acontecer. Nabucodonosor. E Nabucodonosor falou: então eu vou matar todos vocês. Mas tinha um jovem de nome Daniel, um crente. E ele falou: espera aí, Nabucodonosor, não mate ninguém. Porque há um Deus no céu. Há um Deus, em Daniel capítulo 2, versículo 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios.
Olha, há um Deus nos céus que revela os mistérios. No versículo 22 de Daniel 2, Daniel disse que Deus revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Sabe, amados irmãos, este é o nosso Deus. E Deus revelou o mistério, o sonho de Nabucodonosor. E Daniel revelou para Nabucodonosor e deu a interpretação. Há um Deus nos céus. Às vezes, nós sentimos medo, ficamos inseguros nas batalhas da vida. Esquecemos que Deus nos fez novas criaturas, filhos de Deus. E nos deu livre acesso ao trono da graça, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 16. O autor de Hebreus fala: acheguemo-nos confiantemente junto ao trono da graça, para termos socorro em momento oportuno. Deus nos deu começos novos. Ele nos deu uma nova esperança, uma viva esperança, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Podemos andar hoje em novidade de vida. Mesmo diante de situações que nos apavoram, podemos confiar em Deus, porque o nosso Deus, ele não só está nos céus, mas ele está conosco em cada momento das nossas vidas. Jesus disse em Mateus 28, versículo 20, e eu estarei convosco até o fim. Até o fim. Sabe, amados irmãos, para nossa instrução e edificação nessa manhã de domingo, em Gênesis capítulo 41, olha comigo lá, Gênesis 41, nós sabemos a história de José, como ele foi vendido como escravo com 17 anos pelos seus próprios irmãos, né? E durante 13 anos, José foi acusado de traidor, foi jogado nas masmorras, e sabe, interessante, porque tudo que José colocava à mão, Deus abençoava. Deus fazia próspero. Tudo que José tocava, Deus abençoava. E aqui no versículo 51 e 52 de Gênesis 41, fala que José teve 2 filhos. Vejamos lá, versículo 51. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Perdão. Olha só que interessante. Depois de 13 anos, José foi colocado primeiro abaixo de Nabucodonosor. Primeira abaixo de Faraó. Primeira abaixo de Faraó. O Faraó se tornou, sabe, o grande imperador da época de toda a terra, por causa de José. Ele, no tempo de vacas magras, ele guardou. No tempo próximo, ele guardou o trigo. No tempo das vacas magras, tinha muito alimento no Egito, e toda a terra ia até para o Egito buscar alimento. E assim, Faraó se tornou mais próspero. E aqui temos José. Ele teve 2 filhos. E o primeiro, ele falou: Deus me fez esquecer de todo o meu passado. E o segundo, Deus me fez próspero na terra onde ninguém prospera. É interessante para nós, porque Deus tem um plano para cada momento e situação das nossas vidas. Talvez você e eu não podemos entender o porquê de muitas coisas estão acontecendo nas nossas vidas hoje. Mas nós precisamos entender que Deus nos fez novas criaturas e nos colocou em cima da rocha com um propósito eterno, que é Jesus Cristo, a nossa rocha. O primeiro filho de José, Deus me fez esquecer de todo o meu passado. José foi desprezado, humilhado, foi vendido como escravo pelos seus irmãos. 13 anos de sofrimento.
E Deus falou, põe o nome do seu filho, o primogênito Manassés. Que significa, Deus me fez esquecer de todo o meu passado. Antes de conhecer Jesus como Salvador pessoal, nós estávamos sem Deus e sem esperança do mundo. Conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 12. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como está escrito em Efésios 2, versículo 1. Mas no versículo 4, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça nós fomos salvos, mediante a fé. Agora nós tornamos novas criaturas. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu um novo começo, uma nova vida. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 13, uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que adiante de mim estão. Esqueço-me do que passou. O que passou, passou. Não tem como voltar lá atrás. Nós não estamos num cenário de um filme de Hollywood que nós podemos voltar no túnel do tempo e tentar resolver coisas no passado. O que passou, passou. Paulo disse, uma coisa eu faço. E olha que Paulo estava sendo acusado pelos judaizantes de ter perseguido os novos convertidos em Cristo. Mas Paulo disse, uma coisa eu faço. Esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que adiante de mim estão. E aqui está o segredo para as nossas vidas. Em Isaías 43, 25, Deus disse, dos seus pecados não lembro mais, porque todos os nossos erros, todos os nossos fracassos, toda a nossa dívida foi encravada na cruz do Calvário. E Jesus gritou, está consumado. Está pago. A nossa dívida foi paga. E foi paga com o precioso sangue de Jesus Cristo. Ali, quando nós, no momento que nós ouvimos a palavra de Deus e rendemos a Jesus Cristo, nós nascemos de novo. Deus nos fez novas criaturas, com novos começos, com uma viva esperança e como parte da família de Deus. E como parte da família de Deus. E precisamos entender que em qualquer momento das nossas vidas, há um Deus nos céus. E Ele está presente em cada situação que nós vivemos em nossas vidas. Ele nos chamou a correr a corrida da fé. Ele disse, o meu justo andará por fé. O meu justo andará por fé. E nós fomos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1, nós temos paz com Deus por meio de Jesus. Há um Deus nos céus e Ele está conosco. Jesus morreu a nossa morte na cruz. E ali nós nos identificamos com Ele na sua morte. Fomos crucificados com Cristo, Romanos 6,6. Fomos mortos com Cristo, Romanos 6,8. Fomos sepultados e ressurretos com Cristo, Romanos 6,4. Agora não mais nós vivemos, Cristo vive em nós, Gálatas 2,20. Estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus. E quando Ele manifestar, nós manifestaremos com Ele glória e poder, Colossenses 3,4. Então, fomos feitos novas criaturas, com novos começos, com uma nova esperança, com uma nova vida. E podemos correr essa corrida pela fé, com os olhos do Senhor, sabendo que Deus está conosco. E Ele nos fez esquecer de todo o nosso passado. Ele não lembra mais dos nossos erros. O que passou, passou. Deus disse para José, coloque o nome do seu primogênito Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o meu passado. E Deus, por meio da obra consumada por Jesus, limpou, purificou as nossas vidas. E Ele, por meio do sangue de Cristo, em Hebreus capítulo 9, versículo 14,
purifica a nossa consciência de obras mortas. Fomos regenerados, limpos. O nosso passado, Deus não lembra mais. E se Deus não lembra mais e Ele não lembra, nós também não devemos lembrar. E muitos de nós vivemos debaixo de condenação por causa de passado, sabendo que Deus não lembra mais. E nós não devemos lembrar também que somos novas criaturas, somos filhos de Deus, somos herdeiros com Cristo Jesus, somos homens e mulheres de fé, e nunca devemos nos retrair, mas andar para a frente, de cabeça erguida. Amados, somos novas criaturas. Do nosso passado, Deus não lembra mais, e não devemos lembrar também. Mesmo que hoje a pressão esteja aumentando na sua vida, lembre-se, há um Deus nos céus, e este é o seu Deus, e Ele é presente na sua vida, neste momento, nessa situação que você está vivendo. O segundo filho de José, Deus mandou dar o nome de Efraim, que significa, Deus me fez prosperar onde ninguém prospera. Tudo passa em nossas vidas. Mas como passamos é que faz toda a diferença. Podemos passar pelos problemas com medo e com insegurança, ansiosos, inquietos, ou podemos passar por todas as situações tranquilos, confiantemente que Deus está agindo e trabalhando em nós, em cada situação que vivemos. Sabendo que há um Deus no céu e Ele está conosco neste momento das nossas vidas. E que Ele está atento às nossas vidas. E no momento oportuno trará a solução, trará a resposta, trará o livramento, trará a provisão, trará a cura. Deus está operando em nós, através de nós, mesmo que não percebamos, Ele nunca vai desistir das nossas vidas. Nunca. Deus está atento às nossas vidas. José aprendeu durante 13 anos, que ele foi acusado de traidor na masmorra. 13 anos. Ele aprendeu sobre o amor e a fidelidade de Deus. Assim, às vezes, Deus permite situação para nos ensinar algo também, para que o buscamos em primeiro lugar. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais perto estará o livramento para as nossas vidas. Ele nos fez novas criaturas, com um chamado eterno, com um chamado espiritual, para andarmos, corrermos a corrida da fé, com novos começos, com nova vida, com uma viva esperança. Em 2 Crônicas 32, Ezequias estava sendo cercado por Senaqueribe, rei da Síria. 185 mil homens para exterminar Judá. Jerusalém estava cercada. O reino norte já tinha sido levado cativo. Às vistas humanas, era impossível para Ezequias e o povo de Jerusalém livrar dessa batalha, vencer nessa batalha. Mas olha o que Ezequias falou para o povo. E nós sabemos que está escrito que não teve um homem que confiou tanto em Deus como Ezequias. Aqui no versículo 7 e 8 de 2 Crônicas 32, Ezequias fala para o povo o seguinte: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá.
Nas batalhas da vida está o braço de carne, mas conosco há um Deus, o nosso Deus, para guerrear e vai guerrear as nossas guerras, vai batalhar as nossas batalhas. E o povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias. Deus está guerreando as nossas guerras. E muitas vezes não percebemos, porque estamos tão concentrados na nossa agenda, na situação que não agimos com fé. E assim sendo, não percebemos o mover de Deus em nosso benefício. Ficamos inquietos, ansiosos, com medo, inseguros, porque não percebemos o mover de Deus na situação que estamos passando. Por isso é tão importante confiar em Deus, esperar em Deus, aquietar o nosso coração e cercar nossa mente com a palavra de Deus. Nós somos novas criaturas, nós somos parte da família de Deus, nós somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus importa conosco, está consumado, Ele purificou nossa consciência de obras mortas com o sangue de Jesus. Podemos ter hoje novos começos em nossas vidas e na situação que está causando desespero, podemos te colocar diante do trono da graça e aquietar nosso íntimo, sabendo que Deus batalha as nossas batalhas. Há um Deus conosco, e esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o nosso Deus. Às vezes, multidões de problemas nos cercam, mas há um Deus no céu que se importa conosco e luta as nossas lutas, que batalha as nossas batalhas, para que tenhamos um testemunho de fé a compartilhar. Em Mateus capítulo 19, versículo 26, está escrito que para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis para o nosso Deus. O que você considera impossível nesta manhã na sua vida? Para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis para o nosso Deus. Não há impossíveis. Nunca devemos esquecer disso. Deus pode mudar nossa situação hoje diante do seu olhar, do nosso olhar. Devemos crer, acreditar, confiar e nunca desistir. Porque há um Deus no céu que nos ama como nós estamos hoje e agora. E o seu amor é incondicional. A nossa vida é de extrema importância para Ele. O nosso testemunho de fé agrada a Deus e Ele satisfaz os desejos dos nossos corações, como está escrito em Salmos 37, versículo 3 e 4. Este é o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Jó, o Deus de Daniel, o Deus de Noé, como foi enfatizado várias vezes em Ezequiel, no livro de Ezequiel. Mesmo que tivesse Jó, Daniel e Noé, Deus repete esses três homens várias vezes no livro de Ezequiel. Este é o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O que tem nos deixado com medo neste momento das nossas vidas? O que tem gerado insegurança, ansiedade em nossas vidas? Devemos lembrar, há um Deus nos céus e jamais irá desistir das nossas vidas. Jamais. Porque somos preciosos para Ele. Mesmo não entendendo os porquês das situações que estamos vivendo. Salmos 95, versículos 7 e 8. Salmos 95, versículos 7 e 8, está escrito. Salmos 95, versículos 7 e 8. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não devemos jamais endurecer nossos corações.
confie nele, espere por ele, ande de fé em fé, porque há um Deus no céu e tudo está nu e patente aos seus olhos, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 13. E assim, quando as adversidades que enfrentamos passar e vai passar, devemos dar glória a Ele. E não esquecer que Deus operou um milagre em nossas vidas. Nesta manhã de domingo, Deus nos fez novas criaturas. E essa certeza que Ele nos deu por meio da sua palavra, nos dá a tranquilidade de que Ele não lembra mais do nosso passado. Seu primeiro filho, Manassés, significa, Deus falando para José, põe o nome de Manassés, do seu passado, não lembra mais. Por meio da obra do consumada, o nosso passado, todos os erros e fracassos foram limpos. Deus não lembra mais. Ainda não devemos lembrar também. O segundo filho, José, foi o nome de Efraim, que significa Deus me fez próspero onde ninguém prospera. Tudo vai passar. Deus nos chamou e Deus tem um plano para as nossas vidas. Ele nos fez novas criaturas. Somos parte da família de Deus, nascidos de novo, herdeiros com Cristo e na certeza de que Ele está conosco, batalhando as nossas batalhas. Ele nos chama a correr a corrida da fé, andando em novidade de vida, uma vida nova, de qualidade diferente da vida que nós andávamos antes de conhecer Jesus. Somos preciosos para Ele. E Deus nunca vai desistir das nossas vidas, mesmo quando nós mesmos desistimos. Então, vamos permitir Deus operar no mais profundo e íntimo do nosso coração e sermos transformados de dentro para fora, porque somos novas criaturas. E Deus está trabalhando em nós e através de nós neste momento. Lembre-se disso durante essa semana. Amém? Se você está nos assistindo nesta manhã, ou durante a semana, ou à noite, e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio aqui na terra com o propósito de morrer. João 12, 27, Jesus disse, com este propósito eu vim para esta hora. E quando for levantado da terra, versículo 32, atrairei todos a mim. Jesus foi na cruz por você e por mim. Ele morreu a nossa morte. Ele pagou um preço pelos nossos pecados. O sangue derramado ali há 2000 anos atrás. Ao terceiro dia ressuscitou. 50 dias depois ele subiu aos céus, ali no Monte das Oliveiras, na vista de mais de 500 pessoas. E um dia muito em breve, ele voltará nesse mesmo lugar. E nós retornaremos aqui com ele. Porque 7 anos antes de ele colocar os pés no Monte das Oliveiras, ele irá nos arrebatar. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, ore comigo agora. Onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Por favor, purifique a minha consciência de obras mortas. Me dá um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança. Eu confesso o Senhor Jesus como meu salvador pessoal. Entre no meu coração e me salve. Por favor. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Sabe, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala, como eu disse nessa pregação toda hoje, 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Facebook,
ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua semana, e que nunca esqueçamos, Deus nos deu um novo começo, uma nova vida e uma vida e esperança, porque nos fez novas criaturas no momento que nós nascemos de novo. E nós temos Deus conosco em cada momento, em cada situação que passamos. Deus está conosco e Ele não abre mão das nossas vidas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.